Oi, queridos! As questões de vestibulares se alternam entre as difíceis, médias e fáceis. Esta questão aqui é considerada fácil, um pouco trabalhosa, mas fácil. É uma questão de 2018, do final do ano passado, entrando em 2018, na UERJ. E a matéria está em termoquímica, por isso que o número da aula é o 322.5. Se encaixa naquele assunto, para quem estuda correto, de maneira crescente. A capacidade poluidora de um hidrocarboneto, usado como combustível, é determinada pela razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2 formada na sua combustão completa. Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. Temos então os hidrocarbonetos considerados e seus calores de combustão: 5.000, 4.000, 3.000 e 3.000. O hidrocarboneto de menor capacidade poluidora é qual dos quatro? Queremos rever a matéria, porque essa questão não cai mais. O conteúdo da questão vai cair. Então, comecemos pela palavra hidrocarboneto. É um composto orgânico formado exclusivamente por C e por H. Os hidrocarbonetos podem ser alcanos, quando as ligações entre os carbonos é simples, alceno, quando tem uma dupla entre os carbonos, e alcino, quando tem uma tripla entre os carbonos, podendo ser também alcadieno, é um composto com duas duplas. Bom, vamos considerar o mais famosinho dos hidrocarbonetos do ponto de vista de combustível. É o alcano, o hidrocarboneto que termina em ano. O hidrocarboneto que termina em ano é aquele que tem entre os carbonos simples ligações. É o caso do octano, hexano e pentano. Eles apresentarão, além da simples ligação, ou melhor, por causa das simples ligações, uma quantidade de H que é o dobro da quantidade de C mais 2. Todo combustível precisa de um componente, que é o oxigênio. Vai produzir CO2 quando a quantidade de oxigênio for estequiometricamente correta. Se tiver suficiente oxigênio, todos os carbonos se transformarão em CO2. Nós teremos N quantidades de CO2 de produto da reação. A quantidade de hidrogênio do alcano corresponde ao dobro de N mais 1. Como na molécula já tem 2, basta você colocar aqui na sua frente a quantidade N mais 1, que multiplicará por 2. Portanto, o balanceamento genérico da combustão do alcano vai me dar, para uma quantidade de alcano, N de CO2 e N mais 1 de água. A quantidade de oxigênio que eu tenho à direita serão 2 Ns mais N mais 1. A soma desses oxigênios da direita me dará um total correspondente a 3N mais 1. Esta quantidade, 3N mais 1, na molécula que já apresenta 2, basta colocar no seu coeficiente 3N mais 1. Esta equação geral é muito útil para você vestibulando, porque agora, quando se trata do combustível octano, octa, 8 quantidades de carbono, e o número de Hs sendo o dobro mais 2, o dobro é 16, mais 2 vai me dar quanto? Vai me dar 18. O octano, ao queimar, uma quantidade de octano vai me dar 8 de CO2, vai me dar 9 de H2O, e se precisasse, num próximo problema de estequiometria, provavelmente você vai ter que saber quanto de oxigênio será necessário. Se fosse o caso, você diria quanto? Serão, claro, 16 mais 9, 25. E aqui então colocaria 25 meios.
Ou, se o N corresponde a 8, o triplo de 8 é 24, mais 1, 25 meios. Claro, aperfeiçoando a equação, multiplicaria por 2. E agora, então, vamos à luta. Qual é a equação de combustão completa? A combustão completa do hexano. Ele que tem 6 carbonos, vai ter o dobro, 12 mais 2, 14, vai precisar o triplo de 6, dá 18, mais 1, 19 meios. Qual é a quantidade de CO2? 6. Qual é a quantidade de água? 7. O pentano, pulei o benzeno. O pentano, que tem 5 hidrocarbonos, vai ter o dobro, 10 com mais 2, 12, vai precisar o triplo 15, mais 1, 16, sobre 2, 8. Vai me dar 5 de CO2, vai me dar 6 de H2O. E o benzeno. O benzeno é aquela figurinha carimbada, representada pelo hexágono, que costumeiramente tem um círculo no centro. O benzeno é aquele composto formado de 6 carbonos e 6 hidrogênios numa situação cíclica perfeita, onde todos os átomos de carbono apresentam hibridização sp2, alternando duplas com simples. Se o benzeno é este composto especial que apresenta 6 hidrogênios, na sua combustão completa terei 6 de gás carbônico, que é a quantidade a que se transformaram os carbonos. Terei de hidrogênio, eu tenho 6, vou então ter apenas 3 moléculas de água, e o cálculo do oxigênio não é pela equação geral, porque ela é específica para os hidrocarbonetos saturados. Estamos falando de um composto aromático. Eu que tenho 12, 12 mais 3 dá 15, com 2 de índice, então eu vou ter 15 meios. Estas são as equações de combustão. Com um detalhe, combustão completa. A combustão só é completa quando a quantidade de oxigênio é suficiente. Na nossa situação global, tão prejudicada, com incêndios em Portugal, na Espanha, alteração climática terrível, vem de transformações causadas pelo homem. Uma delas é esta aqui, a combustão completa, que produz o CO2, cuja natureza agradece no aspecto de fotossíntese. Se faltar oxigênio, vai produzir monóxido. E o monóxido não faz fotossíntese, muito pelo contrário, gruda na hemoglobina do nosso sangue e, no lugar de transportar oxigênio, transporta CO. É um poluidor. Bom, então, a combustão completa precisa uma quantidade estequiométrica de oxigênio. Bem, voltando, diante dessas 4 equações, temos então os calores produzidos. Normalmente se preocupa com a quantidade produzida de energia. Quanto de calor é produzido? Essa reação, claro, é uma reação que libera calor, é uma reação exotérmica. Se eu considerar a energia desse sistema, que nós chamamos então de energia interna ou entalpia, se nós considerarmos a entalpia do sistema reagente, considerarmos a entalpia do sistema produto, nós estamos vendo que quando passou de reagente para produto, houve uma saída de calor. Essa saída de calor fez com que houvesse uma variação de entalpia. E a variação é sempre o fim menos o começo. Ora, se neste processo houve liberação de energia, o sistema final ficou com quantidade menor. A entalpia do produto sendo menor, este cálculo vai me dar negativo, porque eu tenho um número que ficou menor, menos o número originalmente, que era a energia do sistema dos reagentes. Por isso que
A reação, apesar de exotérmica liberar calor, a sua expressão é de ΔH, variação de entalpia. E, curiosamente, se a energia é somada naquela forma de equação, ela será de sinal negativo no valor do ΔH. Portanto, quanto menor o ΔH, maior terá sido a liberação de energia, mais eficiente é o combustível. Observando, portanto, apenas o aspecto da quantidade de quilojoules por mol de combustível queimado, temos que admitir que o octano é o melhor combustível no aspecto de produção de maior quantidade de energia. Produziu mais quem? O octano. Este tal octano, na verdade, você lembra das aulas, ele na verdade não é octa. Octa significam 8 carbonos. Esse composto, através do tempo, passou-se para o nome octa, porque totaliza 8, mas na verdade é o 2,2,4-trimetilpentano. O trimetilpentano, que é este composto que eu estou mostrando para você, que é o octano. Ele tem 3 Hs, CH3 na posição 4, CH3 na posição 2, CH3 na posição 2, metil, 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 da direita para a esquerda, em cima de quem? Em cima do pentano. Este é o combustível mais eficiente, porque produziu mais quantidade de calor na sua combustão completa. Bom, acontece que esta questão inteligente da UERJ não quer falar sobre a energia apenas, preocupado com o meio ambiente, e quer falar da capacidade poluidora. Qual dos 4 tem maior capacidade de poluir? Ou melhor, qual dos 4 tem menor capacidade de poluir? Isto é, qual dos 4 polui menos? Esta é a pergunta. E tem forma. Diz que a capacidade poluidora é dada por um quociente, por uma razão, entre a energia liberada, que nós comentamos até agora, e a quantidade de CO2 produzida, que nós mostramos qual é. A capacidade poluidora é a variação de entalpia, que vai representar o calor liberado, e o número de mols produzido na sua combustão. Então, vamos à luta. O octano tem um ΔE de menos 5.440. O hexano de 4.140 negativo. O benzeno de 3.270 e o pentano de 5.510, respectivamente, kJ por mol. Agora fica fácil, porque nós já trabalhamos e dissemos que o número de mols produzido na queima completa do octano vai me produzir 8 mols de CO2. A queima completa do hexano vai me dar 6 mols de CO2. A combustão completa do benzeno vai me dar 6 mols de CO2 e do pentano vai me dar 5 mols de CO2. Estes quocientes vão ser calculados. E, pasme, eu estou refazendo essa aula, porque eu errei. Eu fiz essas duas contas erradas. Me perdoe. Os números são exatamente quais? Então, na queima do octano, eu vou ter a quantidade de menos 680. A do hexano, eu vou ter menos 690. Do benzeno, eu vou ter menos 545. E do pentano, eu vou ter menos 702. Esses são os quocientes que são os indicadores da capacidade poluidora. A capacidade poluidora do octano é menos 680, a capacidade poluidora do pentano é menos 702. Bom, vamos então agora analisar
qual das capacidades é menor, qual das capacidades é maior. Lembrando que estamos falando de números negativos. Por quê? São números negativos porque, apesar da energia liberada ser positiva quando expressa desta maneira na equação, ela se apresenta com valor negativo quando se considera a variação da entalpia do fim menos a entalpia do início, que se chama de ΔH. Então, é negativa porque se trata de uma diferença da direita para a esquerda. E esta diferença, qual das quatro é a menor? A menor das quatro será qual? Sendo o valor negativo, será menor a menos 702. Menos 702 é menor do que menos 690, que é menor do que menos 680, que é menor do que menos 545. Muito bem. Então, o quociente da energia liberada pelo pentano e a quantidade de mols produzido na sua combustão completa vai me dar um valor que terá menor capacidade poluidora. Significa que desses quatro combustíveis, o que menos ataca a natureza é o pentano. Ele tem menor capacidade de poluir. Desses quatro combustíveis, o 545 negativo é atribuído ao benzeno. Desses quatro combustíveis, o benzeno é o que tem maior capacidade poluidora. É o que mais polui, é o benzeno. E aquele campeão em termos de octanagem, em termos de energia, ele que tem menos 680, ele é apenas o terceiro na sequência. Então, ele tem uma capacidade poluidora bem elevada. Produz muita energia, mas polui bastante. Notícia que vi há pouco tempo. Em 2030, faltam apenas 12 anos. Em 2030, está previsto não haver mais carros a combustão na Alemanha. Infelizmente, lá com certeza. Aqui no Brasil vai demorar um pouquinho mais. Totti, ao seu dispor.